Aula 5 do Tratado, itens 49 a 59. Somos escolhidos a ser servos, escravos e filhos de Maria, especialmente nos últimos tempos. É por Maria que a salvação do mundo começou, e é por Maria que deve ser consumada. Maria quase não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se intensa e grosseiramente a ela, por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe havia concedido, inclusive exteriormente. O que é tão verdadeiro que São Dionísio, o Areopagita, nos deixa por escrito que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, por causa de seus encantos secretos e de sua beleza incomparável, se a fé na qual estava bem confirmado não lhe tivesse ensinado o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela se fazer conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que não substituirão mais as razões que o levaram a ocultar sua esposa durante a vida e não revelá-la senão bem pouco desde a pregação do Evangelho. Deus quis revelar e manifestar Maria nos últimos tempos. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos nesses últimos tempos. Porque, em sua profunda humildade, ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, tendo obtido de Deus, de seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto no nosso mundo pela graça como no céu pela glória, ele quer por meio dela ser glorificado e louvado sobre a terra pelos viventes. Como ela é a aurora que precede e descobre o sol de justiça, que é Jesus Cristo, deve ser conhecida e vista, para que Jesus Cristo também o seja. Sendo a via pela qual Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, ela o será quando ele vier na segunda vez, embora de maneira distinta. Sendo o meio seguro e a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e o encontrar perfeitamente, é por ela que o deve achar as boas almas, chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria encontrará a vida, mas não pode achar quem não a procura. Não pode procurá-la quem não a conhece, pois não se pode procurar e nem deseja um objeto desconhecido. É preciso, portanto, que Maria seja mais conhecida do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Maria deve brilhar, mais do que nunca, em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para trazer de volta e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e voltarão à Igreja Católica. Em força, contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, os maometanos, judeus e ímpios e empedernidos, que se voltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos aqueles que forem contrários. Enfim, ela deve brilhar em graça, para mimar e sustentar os valentes soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus asseclas, como um exército em ordem de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e seus combates. Ele suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis ciladas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, que lhe dão mais trabalho para vencer do que os outros.
É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que aumentarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se deve aplicar à primeira e célebre predição e maldição de Deus lançada no paraíso terrestre contra a serpente. Vem a propósito explicá-la para a glória do Santíssima Virgem, para a salvação de seus filhos e a confusão do demônio. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao teu calcanhar. Deus nunca fez e formou senão uma única inimizade, porém irreconciliável, que há de durar e mesmo aumentar até o fim. É entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e os servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. Deste modo, o mais terrível inimigo que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua santa mãe. Ele a adotou desde o paraíso terrestre, embora ela existisse ainda apenas na sua mente. De tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanto engenho para descobrir a malícia dessa antiga serpente, tanta força para desconhecer, arrasar e esmagar este orgulhoso ímpio, que o demônio a teme mais, não só do que a todos os anjos e homens, mas em certo sentido do que o próprio Deus. Não que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que da Virgem Maria, pois as perfeições dela são ilimitadas. Mas é que primeiro, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade dela humilha mais do que o poder divino. Segundo, porque Deus deu a Maria um poder tão grande contra os demônios que este temem mais, como foram muitas vezes obrigados a confessar pela boca dos possessos. Um só de seus suspiros por uma alma, do que as preces de todos os santos, e uma só de suas ameaças contra eles do que todos os outros tormentos. O que o Lúcifer perdeu por orgulho, Maria o ganhou por humildade. E o que Eva condenou e perdeu por desobediência, Maria o salvou por obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao demônio. Maria, ao se tornar perfeitamente fiel ao Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou à sua majestade. Deus estabeleceu não apenas uma inimizade, mas inimizades não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Virgem e a raça do demônio. Isso quer dizer que Deus pôs inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e os servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam, nem têm qualquer afinidade uns com os outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel, Esaú seu irmão Jacó, porque são as figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre esse orgulhoso, e é tão grande que chegará a lhe esmagar as cabeças, onde reside em seu orgulho. Ela descobrirá sempre seus fingimentos infernais, dissipará seus conselhos diabólicos e protegerá até o fim dos tempos seus fiéis servos contra a garra cruel do demônio. O poder de Maria sobre todos os diabos brilhará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, isto é, seus humildes escravos e seus pobres filhos, que ela suscitará para fazer guerra ao demônio. Eles serão pequenos e pobres segundo o mundo, e rebaixados diante de todos como calcanhar, pisoteados e perseguidos como calcanhar.
o é em relação a todos os membros do corpo. Mas em troca serão ricos de graça de Deus, que Maria lhe distribuirá abundantemente, grandes e destacados em santidade de Deus, superiores a toda criatura, pelo zelo ardente, e tão fortemente apoiada pelo socorro divino que, com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão triunfar em Jesus Cristo. A devoção a Maria é necessária particularmente nos últimos tempos. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe seja hoje mais conhecida e amada, mais honrada do que nunca foi. O que acontecerá, sem dúvida, se os predestinados adotarem com a graça e luz do Espírito Santo a prática e perfeita que lhes revelarei em seguida. Eles verão então, tão claramente quanto a fé lhes permitir, esta formosa estrela do mar, e chegarão ao porto seguro, apesar das tempestades e dos piratas, seguindo sua conduta. Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço como seus súditos e seus escravos de amor. Provarão suas doçuras e suas bondades maternais e a amarão carinhosamente como seus filhos bem-amados. Conhecerão as misericórdias de que ela está repleta e sentirão as necessidades do seu socorro. E recorrerão a ela em todas as coisas como a sua querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Saberão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais curto e mais perfeito para chegar a Jesus Cristo. E se entregarão a ela de corpo e alma, sem limite, para pertencer do mesmo modo a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão um fogo ardente, ministros do Senhor que atearão o fogo do divino amor por toda parte. Serão como flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria que transpassará os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados pelo fogo das grandes tribulações, e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão por toda a parte o odor de Jesus Cristo para os pobres e os pequenos, e um odor de morte para os grandes, os ricos e os orgulhosos mundanos. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo. E sem se apegar a nada, sem se espantar nem se afligir com nada, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra todo o pecado, clamarão contra o mundo, golpearão o demônio e seus asseclas e transpassarão de um lado a outro, para a vida ou para a morte, com sua espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles que forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas, e conquistar despojos gloriosos sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações nos meios de outros padres, eclesiásticos e clérigos. E, no entanto, terão as asas prateadas da pomba, para ir com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde o Espírito Santo os chamar. E deixarão atrás de si, nos lugares onde tiverem pregado, tão somente o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Enfim, sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade, ensinando a via estreita de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se afligir nem fazer acepção de pessoa,
sem poupar, ouvir nem recear nenhum portal, por poderoso que seja. Terão em sua boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Carregarão nos seus ombros o estandarte ensanguentado da cruz, o crucifixo na mão direita, o terço na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria em seu coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que virão, suscitados por Maria, por ordem do Altíssimo, para estender seu império sobre os ímpios, idólatras e maometanos. Mas quando isso acontecerá? Só Deus o sabe. Cabe a nós rezar, suspirar e esperar. Esperei firmemente no Senhor.